Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Manicômio, do Patrick McGrath. Eu sempre gosto do tema da loucura, né? Ele não aborda tanto a loucura, e na verdade se passa no manicômio na Inglaterra. Ele não fala onde, não é manicômio, é um hospital psiquiátrico, e é do final da década de 50. A gente conhece o Max Rafael, que é o novo psiquiatra dessa instituição, e é uma instituição, um hospital isolado, e é de segurança máxima. Então as pessoas moram pertíssimo desse hospital. O Max Rafael, pelo cargo que ele ocupa, mora numa casa muito próxima ao hospital. Ele, a esposa Stella, o filho Charlie. O Edgar é um dos internos, ele fez algo muito grave criminalmente e está lá para se tratar. E a gente vai conhecer o Peter Cleave também, que é o que nos conta a história em Manicômio. Esse livro é contado em primeira pessoa. Ele já conta que algo no passado aconteceu. É a história mais triste que ele conhece, a história da Stella e do Edgar. Sim, a Stella, esposa de um dos psiquiatras importantes do hospital, teve um caso com o Edgar, um dos internos do hospital. Primeira coisa, assim, é um caso de amor mais obsessivo. Eu acho que juntou, assim, muitas peças, né? Vamos começar assim. A Stella casou com o Max quando ela era muito jovem. E ela era adolescente, mas ela acabou meio que precisando casar com ele ali, enfim. E o Max era um psiquiatra, mas muito sério, muito... A gente percebe que ele meio que não... né, não é presente na vida da Stella, ou se for, é pouco para ela. A gente já sabe, pelo relato, depois a Stella acaba conversando, né, com esse outro psiquiatra do hospital, Peter Cleave, e aí acaba confessando ali que ela sentia falta do marido, sentia falta até de transar com o marido era muito ausente, sabe? Além dele trabalhar muito, ele não era muito de ficar com a família, então ela sempre foi muito carente com relação ao marido, e eles ainda por cima se mudaram de Londres para essa casa isolada que só ficava perto do hospital, não ficava perto de mais nada. Precisava pegar um carro para chegar ao trem, do trem para chegar em Londres, e a mesma coisa, né? Ela ficava muito isolada. E a Stella só tinha contato com o marido, com os outros médicos do hospital e com a sogra, que de vez em quando ia lá visitar, o filho Charlie, né, enfim. A gente vê também que o Charlie é um pouco carente, obviamente, né, uma criança de um lar assim meio triste, né, os pais não se relacionam direito, a mãe também, a gente sente que ela tem um toque assim muito triste, né? Então, mas ela de vez em quando pensa no filho, de vez em quando não. O que deu a impressão é que ela é realmente uma menina, ela não parece assim, ela é muito bonita pelo que, né, acontece em tudo aqui, todos se sentem encantados por ela, mas ela realmente parece uma menina. Eu não sei se foi por esse lance dela se casar meio cedo, né, com o Max, enfim. Então, ela é muito imatura, o que a gente sente assim emocionalmente. E ela se vê muito envolvida pelo Edgar. O Edgar Stark é um cara, um artista, digamos assim, e ele realmente, né, ele pensa assim como artista, ele tinha o ateliê dele e pintava quadros e fazia esculturas. Então o Edgar está no hospital porque ele fez algo muito grave. Aos pouquinhos a gente vai descobrindo por que isso aconteceu, mas assim, a Stella fica muito fascinada, porque é tipo um espírito livre, totalmente diferente do Max, seu marido. Então no começo os dois se veem e ela admira a beleza física mesmo dele, e depois eles têm algumas conversas, e aí eles conseguem consumar este caso que eles estão tendo. Então não bastasse rolar todo esse caso dentro do hospital, o marido dela, o Max, por algum motivo, ele acha importante que os internos façam uma reforma ali na casa que eles estão morando. É uma estufa, né? E aí ele vai revitalizar essa estufa, porque é uma casa que está um tempo descuidada, né? E aí ele decide trazer os internos para ali, pro jardim dele, para cuidar, e um desses internos é o Edgar. O que eu achei muito louco também, porque se todos já sabiam que o Edgar era uma pessoa manipuladora, ele tá no lugar de segurança máxima, não deixa ter contato com a esposa e com o filho pequeno de um médico, sabe? Ai, gente, enfim. Não sei se essa era uma técnica mais humanizada de terapia, mas é isso que acontece, e é assim que os dois se conhecem, conversam, consumam o caso várias e várias vezes. A gente vai ter uma parte também fora do hospital, e aí é onde rola uma relação muito estranha, e a gente vê, começa a conhecer as obsessões do Edgar, as loucuras dele, né? E como a Stella no começo se vê encantada por um mundo
de artistas e de intelectuais e de debate das artes. A gente vê que ela fica meio encantada e aí que eu falo, por isso que eu falo do lado ingênua, do lado, sabe, que a pessoa fica deslumbrada com alguma coisa, não consegue enxergar os indícios de que aquilo ali não está muito certo. Ao mesmo tempo que aqui também, como a gente tá no final dos anos 50, tem um lance assim de tipo lar desfeito. O Max, imagina, você é um psiquiatra, você está ainda concorrendo a um super cargo de superintendente no hospital e de repente a sua esposa tem um caso com um dos internos, um dos internos foge, a sua esposa também, e esse médico ainda tem que aguentar as humilhações, né? Imagino que tem ali uma retaliação pela forma da fuga, pela forma de como ele não percebeu que a mulher estava tendo um caso com um dos internos, e ele teve essa grandiosa ideia também, né, de trazer os internos para o jardim dele. Se ela pedir para voltar, porque é óbvio que uma hora o romance lindo, maravilhoso do Edgar e da Stella acaba saturando, né? Acaba meio que acabando assim esse negócio de só viver de arte. Como a gente vê que o marido ainda como se sustentasse, ela voltar, eu vou continuar com essa mulher, porque então tem um lance assim que eu achei muito não camuflado, porque não é uma questão principal do livro. Eu anotei, mas não marquei a página, que era essa coisa assim, tipo, uma da Stella depois de voltar, achar que poderia continuar com o marido, porque afinal ele também não tinha nenhuma ambição, ele não tinha... Sabe quando você vê que a pessoa não tem capacidade emocional pra se relacionar com outra pessoa? Então, tipo, se ele se separar de mim, ele nunca mais vai ficar com ninguém, porque ele não tem essa ambição, assim, de querer estar com alguém. E já comigo ele não fica, mas se eu abandonar, com certeza ele vai me pegar de volta pra me sustentar, ao mesmo tempo que ele pensava assim também, ela não vai querer ficar sozinha, e a gente tem um filho, e é isso que me matava o tempo inteiro. A Stella foi muito egoísta e é por isso também um dos outros motivos que eu digo que ela era muito ingênua, imatura. Ela pensava no filho, mas assim, passou pela cabeça dela que de repente o filho dela ficasse abalado caso ela saísse de casa. E isso foi uma coisa assim muito... Fiquei com raiva dela por ela, sabe, não pensar tanto no filho, enfim. Mas também não é o foco principal do livro. O foco principal é como foi surgindo esse relacionamento dos dois, da Stella com o Edgar, como isso se deu fora do hospital, porque até então a gente ficava... Eu imaginei muito, já que o Stark é uma pessoa manipuladora, será que ele ia continuar esse relacionamento com a Stella? Até porque depois que ele saiu do hospital... f***, vou fazer com spoiler. Depois que ele saiu do hospital, o Peter Cleave alertou a Stella falando que ele era manipulador, que talvez ele só tivesse se aproximado dela pra conseguir a fuga. Mesmo assim, depois o relacionamento continuou. Nessa parte, eu me vi torcendo para que o relacionamento continuasse, apesar de todas as dificuldades e das coisas erradas, né? Mas eu não sei, como forma de punição da Stella, porque sabia que o cara era um cara obsessivo, meio louco. Pelo relacionamento que a gente conhece entre eles no hospital, a gente já imagina que ele é um desequilibrado. E aí depois a vida que ela leva com ele fora do hospital é uma vida totalmente louca, que não teria como ir pra frente, sabe? Mas este não é um daqueles livros assim, oh meu Deus, que psicanálise, assim... Não é um livro de análise sobre os relacionamentos, nem nada. É uma história de amor, talvez... Não é uma história de amor. É uma história de obsessão de duas pessoas que estavam ali, uma carente e a outra precisando de uma musa inspiradora e querendo fugir e achando todas as oportunidades nessa pessoa carente, apesar de que ele também ficou obcecado pela Stella. A Stella era muito bonita e depois a gente começa a ver que a doença realmente não tinha como escapar, porque ele fica muito obcecado pela Stella. Ele começa a agir da forma que ele agia com a esposa, o Edgar, exatamente, que depois ele a matou, mas começou a agir com a Stella exatamente da forma que ele começou a agir com a esposa antes de matá-la. A gente vê que tem esse lado assim das pessoas realmente não conseguirem ser curadas, dependendo da sua doença mental, ou, né, do que for isso, como isso se chamar, da sua obsessão. E a gente vê essa passividade do psiquiatra e de como os psiquiatras aqui são muito doidos, porque no final Peter Cleave, eu até sinto apaixonado pela Stella. Ele se sente muito triste e eu acho que ele teve a sorte do final trágico, porque provavelmente, que eu senti, assim, todos os personagens têm, né, uma intenção aqui,
E eu acho que a Estela seria o tipo de personagem que, por ela estar carente, por ela ter esse lance meio ingênuo, dela ser egoísta e dela querer mudar a vida, assim, ela sempre tentaria seduzir as pessoas à volta dela, não necessariamente ficando com elas, mas se aproveitando dessa sedução. E caso alguém lhe agradasse, ela tentaria, sabe? Assim, eu não sei dizer de outra forma, mas era um livro que eu imaginava, assim, que acontecessem coisas diferentes. Não é um livro que eu gostei muito. Eu fiquei curiosa, assim, por causa desse relacionamento entre Estela e Edgar, como foi dentro do hospital e fora. Mas ele é meio chato com relação ao artista que trabalha com arte, que não tem dinheiro pra nada, mas que tá ali fazendo sua arte e que debate com várias pessoas e que é muito bem relacionado. Porque eu sabia que ele tinha essa questão romântica, né, da Estela com o Edgar, mas tudo me deixou com raiva. A forma da Estela não pensar no filho, a forma da passividade do Max, o marido da Estela, a forma como o Peter Clive conta as coisas, como se ele fosse dono da verdade, mas claramente ele tá apaixonado pela Estela, e a forma como o Edgar é um artista, snob, que quer trabalhar pela arte e acaba matando a esposa. Tem até um amigo dele, esqueci o nome, mas tem um amigo dele que entra na história. Fico com raiva dele também porque ele não sabe se posicionar e a gente não entende o relacionamento com o Edgar, e aí eu queria que tivesse surgido uma outra coisa, né, que fosse explicado, assim, qual a relação, né, os sentimentos mais íntimos ali dos dois, porque parece que o amigo é meio que apaixonado pelo Edgar, mas aí também a gente não entende muito se ele tá apaixonado pelo Edgar, pela Estela, ou se, sei lá, o que ele quer, sabe, qual a intenção desse cara com a Estela e o Edgar, enfim. Então é isso, não gostei muito desse livro. Eu já sabia que era meio romantiquinho, eu não gosto muito de coisas românticas. Não é assim, tipo, água com açúcar, mas também não é nada assim difícil de prever. É um livro normal, achei assim, não tem nada de grandes explicações sobre a vida e tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.